aumento real do salário mínimo é o mecanismo mais importante de combate à desigualdade social em um país como o Brasil. Por isso é tão combatido pelas elites econômicas. E quem vai falar sobre isso hoje é o nosso querido professor, o sociólogo Gessé Souza. Vamos assistir. Meus amigos, o governo acaba de anunciar um aumento na margem do salário mínimo para 2027. Ele agora pode chegar até R$ 1.741, um aumento de quase 7%, um aumento significativamente maior do que a inflação projetada, o que é extremamente importante, porque isso é renda real, é aumento real de renda para o trabalhador, né? Isso no fundo, né? O aumento real do salário mínimo não é apenas algo importante, é o que há de mais importante, tem sido reconhecido, né, por todos os especialistas que estudam, né, o assunto, como o mecanismo mais importante de combate à desigualdade social, né? Se a gente for lembrar, nos governos de Lula e Dilma, esse potencial chegou, durante vários anos, né, a 70% de aumento real do salário mínimo, o que é algo espantoso, é muito bom isso, né? É exatamente isso que fez com que bombasse o mercado interno, os pobres começassem a ter acesso a bens de consumo que eles não tinham antes, né? Isso causou problemas também, porque os pobres começaram a entrar nos shopping centers, poder andar de avião, etc, etc, e essa convivência, né, é intragável para a nossa elite e para a nossa classe média racista, né, que querem preservar esses espaços, né? O golpe de 2016 foi muito em função exatamente, né, por um lado, dessa ascensão social de mestiços, pretos, negros, etc., né, que foi extremamente importante. Muita gente saiu da pobreza, né, para uma pobreza remediada. Falou-se muito em nova classe média com isso, mas isso é um completo absurdo e tal, né? Mas a mera passagem da pobreza para uma pobreza remediada, onde você não passa fome e tem minimamente as suas necessidades mais vitais atendidas, é um enorme ganho civilizatório, né? E extremamente importante que esteja acontecendo agora. Só que a gente tem que, se isso continuar por muito tempo, o que a gente tem a temer é um novo golpe de Estado para que a situação volte ao nível anterior de exploração, né? Como sempre, a partir da lorota da corrupção, que é a única coisa que a direita tem nesse país. Importante demais porque o salário mínimo é atacado com relativa frequência, né? Tem muita gente aí querendo desindexar, por exemplo, a aposentadoria de salário mínimo, vai gerar uma distorção tremenda. Em 10 anos a gente vai ter aposentado recebendo metade de um salário mínimo para sobreviver. É um absurdo. Excelente comentário do professor Gessé Souza sobre esse assunto, que é um assunto que continua em alta, graças a esses ataques que o salário mínimo vem recebendo. Rodrigo Viana, falamos sobre a Quest para presidente, agora vamos falar dos estados. Está aí o nosso mapa dos estados que receberam, que participaram dessa rodada, dessa pesquisa Quest. Você tem a liberdade de ir ao telão e clicar no nosso telão touchscreen, escolhendo... touchscreen semi-automático. Isso, é semi-automático. Quando você vai indo com o movimento do dedinho, o touchscreen entende e ele clica. Então a gente tem aqui o mapa do Brasil e nesse momento nós vamos falar de governador e senador. Vou começar aqui pelo norte também. Aqui, ó, norte. Opa! Foi rápido. O Omar Aziz, que teve ontem aqui dando entrevista pra gente, é o líder na pesquisa para governador. Terça-feira, aliás, ele veio, né? Isso. 26% Omar Aziz contra 18% do seu principal oponente do União Brasil, Omar Aziz, que tem o apoio do PT e do presidente Lula no Amazonas. Vamos dar uma olhada em outros estados aqui. Vamos para o Nordeste, que acho que tem disputas interessantes. Ou seja, tem compromisso com a 6x1 também, né? Tem. E ele está na frente. Vamos para o Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte é um estado onde a liderança, por enquanto, é de um candidato da direita, o Alisson, que é do União Brasil, mas Cadu de Lula
esse é o nome do candidato, é Cadu Xavier, mas ele passou a adotar Cadu de Lula e ele vinha com 8, 9% nas pesquisas e já está com 21%. Então, o candidato do PT e da governadora Fátima Bezerra está no segundo mandato e é do PT, claro, não pode concorrer a mais um, o candidato dela vai subindo nas pesquisas e com apoio de Lula, até no nome, e da Fátima Bezerra, a tendência é que Cadu de Lula dispute o segundo turno e tem chance do PT manter o Rio Grande do Norte. Vai ser uma disputa acirrada, mas tem chance de manter o domínio do Rio Grande do Norte. E lembrando também que não começou a campanha de TV, né? A campanha de TV vai ter um papel fundamental nessa história. Sem a campanha de TV, a gente está vendo o impacto aí, 21% no Cadu de Lula. Eu entrevistei ele lá na Rede Barão, e ele tem essa esperança, essa expectativa de, com o começo da campanha da TV, o nome dele acabe crescendo cada vez mais. Dele e da candidata ao Senado, que curiosamente também tem o nome de Lula, né? E já subiu a beça ele depois desse comício enorme que teve lá no Rio Grande do Norte. O presidente Lula foi lá com a Fátima Bezerra, todos agora juntos. Eu queria também chamar para o Senado no Rio Grande do Norte. A gente tem aqui senador? Tem. Vamos dar uma olhada aqui. Eles são da mesma família, ó, a família de Lula. Então, a Samanda de Lula tem 8%, está em segundo lugar, né? São duas vagas para o Senado, como a gente sabe. Em primeiro, Stevenson Valentim, do Podemos, com 16%. Depois tem uma disputa de Zenaide Maia, a família Maia, acho que desde o século XIX, está no poder no Rio Grande do Norte. Está disputando com a Samanda de Lula. Então você tem o Cadu de Lula e a Samanda de Lula no Rio Grande do Norte. Aquilo que a Ilô estava falando, né? A eleição para o Senado, em muitos estados, não vai ser aquela barbada que os bolsonaristas achavam, especialmente no Nordeste, mas não só no Nordeste, nós vamos mostrar já. A Samanda é uma vereadora lá de Natal, né? Então, ela vereadora concorrendo a esse cargo, e o Cadu, ele era secretário de Estado. A Fátima, isso. E a Fátima era a candidata natural ao Senado, só que houve uma traição do MDB. O vice não aceitou ficar com o cargo. Então, o cargo iria para o presidente da Assembleia, que é da oposição. E aí, o governo do Estado seria entregue à oposição da Fátima Bezerra. Por isso, a Fátima teve que fazer o sacrifício de ficar no governo até o fim. Isso. E lançar um outro nome para o Senado. O que fica a dica, né? Parece que a gente não aprendeu o suficiente ainda, que ter o MDB como vice não é exatamente o caminho mais indicado para não ser traído, né, Rodrigo? Não é. Vamos dar uma passada também pela Paraíba. A Heloísa citou agora há pouco. Paraíba está aqui, ó. Peraí, calma. Calma que o sistema, às vezes, Rodrigo... Pronto. O sistema parece humano, às vezes. Touchscreen semiautomático deu certo. Paraíba, a liderança para o governo do estado é de Lucas Ribeiro, que é do Progressistas, tem 38%, apoiado pelo Lula, apesar de ser do Partido Progressistas. Em segundo lugar, o Cícero Lucena. Então, a chapa do Lula para governador está em primeiro lugar na Paraíba. E para o Senado, a gente tem um quadro também importante e interessante. Vamos botar Senado Paraíba aqui, exatamente. Os dois nomes que estão liderando são nomes também da chapa do Lula, Ilô. O João Azevedo, que é do PSB, já foi governador do estado, é do partido do Alckmin, e o veneziano Vital do Rego, que é do MDB lulista lá do Nordeste. O pai do Hugo Mota está concorrendo aqui, ó. Está para trás aqui nessas pesquisas. Tem 9% o Nabor Vanderlei, que é pai do Hugo Mota. E lembra do Marcelo Queiroga, de triste lembrança? O médico da máscara no queixo, né? Exato. Ministro do genocídio. Ministro do genocídio, ministro da Saúde, está concorrendo, está com 6% para o Senado na Paraíba. Os dois nomes que estão liderando são nomes... O presidente Lula tem a situação aí complicada, né? Porque ele já gravou um vídeo de apoio ao veneziano Vital. Porém, ele tem esse acordo muito bem costurado com o Hugo Mota e que quer que ele ajude na campanha do pai. Então, ele vai ter que não vai ser fácil, aí. Mas é muito difícil a família muito difícil. Vital do Rego, né, que inclusive já teve senador da República, hoje está no TCU, né, o pai do veneziano. O Vital, o irmão. É o irmão? O irmão está no TCU, é uma família muito forte no interior da Paraíba, em especial em Campina Grande. Exatamente. Então as duas vagas devem ficar com lulistas aqui na Paraíba. É um voto de Campina Grande e um voto de uma pessoa, né? O João Azevedo foi prefeito, governador, o João Azevedo aí de João Pessoa e o veneziano Vital de Campina Grande. Vamos dar uma olhada em Alagoas? Também Alagoas é um estado... Para o governo ou para o Senado? Primeiro, entrou Senado, vamos falar do Senado. Vamos para o governo. Governo de Alagoas. Governo de Alagoas, só para me... Vai aparecendo aí, você vai falando. Então vamos lá. Renan Filho com 42% e o JHC
que é do PSDB, foi prefeito, ele era do PL, né? Mas ele, para não ficar colado com o Flávio Bolsonaro, que ia impedir a eleição dele, ele migrou para o PSDB, o JHC, e está uma disputa acirradíssima, Elô. A vida do Renan Filho não vai ser fácil para se reeleger, 42% contra 40% do JHC. O JHC brincou de Cleitinho, né? Fez Fingi que não foi. Vou ficar com a turma do Lira, vou ficar com a turma do Renan. No final resolveu não ficar, foi com ninguém. E é uma terceira grande família, né? A família Os Calheiro, os Lira e a família Caldas. São as grandes famílias políticas lá do estado. Exatamente. E para senador, vamos ver como é que está em Alagoas? Olha, essa pesquisa Quest traz uma certa surpresa, o Arthur Lira em primeiro. Em todas as outras que eu tinha visto, ele estava em segundo ou terceiro. Mas nessa ele está em empate com o Renan Calheiros. Devem ser os dois, né, Elô? Arthur Lira com 20%, Renan Calheiros com 18%. Mas olha aqui a Marina JHC, que, se não me engano, é a esposa do JHC. Então tem um risco aqui, tanto para o Lira quanto para o Calheiros, da esposa do JHC dar uma atropelada e ficar com uma das vagas. Então é uma disputa ainda bastante acirrada. O JHC é muito popular na capital. Na capital, Alagoas. Em Maceió. Então é por isso que ela está com esses 15% aí, porque é a fama dele na capital. Na capital, exatamente. Difícil de explicar por quê, mas que é. Vamos dar uma saída do Nordeste e vamos lá para o sul do Brasil? Vamos para o Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul... Aí eu inverto de lado de novo aqui. A liderança nessa pesquisa, mas é um empate técnico, mas numericamente o Luciano Zucco, do PL, bolsonarista, tem 26%. E logo depois vem a Juliana Brizola, do PDT, com apoio do PT. O PT está na chapa, o vice é o Edgar Preto, né? O vice é do PT. E em terceiro lugar, o Gabriel Souza, do MDB, apoiado pelo atual governador Eduardo Leite. É uma disputa que deve ir para o segundo turno e deve ser muito acirrada. As pesquisas de segundo turno aí invertem. Então a Juliana Brizola um pouquinho na frente do Zucco, mas deve ser assim aquela disputa por 2, 3 pontos. Rodrigo, ali, não sei se você está preparado para responder isso, mas indo para o segundo turno, o Zucco com a Juliana, os outros candidatos, a tendência, por exemplo, do MDB é apoiar a Juliana. Como é que vai ser essa costura? Justamente, a insistência do pessoal do PDT e do próprio presidente Lula em não lançar o Edgar Preto, é que o Edgar Preto, por ser petista, né, ter um nome muito vinculado à esquerda, teria dificuldade de recolher tanto os apoios das lideranças principais, quanto o voto no interior do Rio Grande do Sul, o voto, por exemplo, do MDB. E no Rio Grande do Sul... Nas duas simulações de segundo turno, a Juliana vence o Zucco e o Gabriel Souza. Então, ela recolhe, sim, Elô. Eu não sei se ela vai ter o apoio, assim, aberto, por exemplo, do Eduardo Leite, que é uma liderança ainda importante, foi governador por 2 mandatos, mas ela vai ter, talvez, o voto desse eleitor mais moderado, de centro, que é o eleitor do MDB e do PSDB, tem mais facilidade de ir para a Juliana Brizola no segundo turno do que teria de ir para o Edgar Preto do PT, porque é um eleitorado conservador, mas não é bolsonarista no interior do Rio Grande do Sul, em várias cidades. E ainda tem aquele pouquinho da UP ali, que pode não ser muito, mas é 1%, e tudo pode fazer diferença, né? O pessoal que vai votar na Priscila da UP não vai votar no Zucco, né? A gente espera que não. Não vai, com certeza que não. E a eleição para o Senado está muito acirrada também lá no Rio Grande do Sul. A Manuela Dávila lidera essa pesquisa com 12% e depois a gente tem um empate múltiplo aqui, olha, Paulo Pimenta do PT, porque são os dois nomes da esquerda, né? A Manuela e o Pimenta estão aqui na frente, mas o Van Hatten está empatado com o Pimenta e o Sanderson, que é do PL, são os dois candidatos da direita mesmo, são o Marcel Van Hatten e o Biratan Sanderson, da extrema direita, eu diria, né? Então, e você tem o Germano Rigoto, que é um nome do MDB moderado, do MDB, né? Quase tucano, já foi governador, assim. É que no Rio Grande do Sul, a tradição dos partidos, né? Ele nunca saiu do MDB, ficou sempre no MDB, que tem tradição desde a época do Pedro Simon e tudo. Então, ele tem força ainda, olha. É muito difícil dizer o que vai acontecer para o Senado no Rio Grande do Sul. Tem a chance da esquerda eleger um ou até os dois, dependendo do que aconteça nessa disputa entre os outros que estão concorrendo aqui pela segunda vaga. Acho que seria... A diretora te deu mais um estado de presente, só mais um. Então me passa, qual é o estado? Não, aí você escolhe. Eu escolho mais um estado aqui. Vamos ver como é que está no Paraná, a eleição no Paraná? Aqui, ó, Paraná. Vamos lá. Paraná... A gente passou pelo Paraná essa semana já, mas é um estado importante. O Sérgio Moro com 37%. E aí você tem dois candidatos, a gente citou outro dia, né? O Sandro Alex está com 15% e o Requião Filho com 21%. Você repara que somando esses dois, Elô, e mais os outros candidatos menores, dá segundo turno, ali no limite, mas dá.
E aí a análise que se faz no Paraná é que se for o Sérgio Moro contra o Sandro Alex, que é um candidato da direita não bolsonarista, que é ligado ao Ratinho, o Sandro Alex teria os votos da esquerda, que está toda em torno do Requião, e no segundo turno... Desculpa, gente. E no segundo turno, aí ele poderia passar na frente do Sérgio Moro. Exatamente, é essa a perspectiva ali no Paraná. Mas também tem a expectativa do Sandro Alex crescer muito, né? Exato. Em especial porque a campanha de TV não começou, ele não começou a andar o Estado ainda como poderia. Ainda. É. Porque agora, Ele é um deputado federal. Hã? Ele é um deputado federal, mas é o candidato do Ratinho Júnior, que é um governador muito popular lá. Né? Exatamente. Quando colar a imagem do Sandro Alex com a imagem do governador, a tendência é que o Sandro Alex passe o Requião Filho. Mais provável que a gente tenha um segundo turno Sérgio Moro contra o Sandro Alex, com o Requião Filho aí tendo que declarar voto, ou podendo declarar voto no Sandro Alex. E para o Senado, vamos ver como é que está no Paraná? Will, você pode passar aí para a gente? Sim, senhor. Vamos lá. Paraná, senador Alexandre Cury. Primeira vez que ele aparece em primeiro, inclusive. Hã? É a primeira pesquisa que ele aparece em primeiro. E ele é ligado também ao Ratinho. Isso. Então, o candidato do Ratinho para o Senado, Alexandre Cury com 15%. Olha a Glaze aqui com 11%. É uma disputa interessante, porque tem tanto candidato de direita, Elô, que a direita pode se dividir e permitir que a Glaze cresça e fique com a segunda vaga. Também pode ser que a direita concentre em 2 candidatos, porque o Paraná é um estado majoritariamente... O Deltan não conta, né? Quem? O Deltan. Bom, ele está concorrendo subjúdice, mas deve ter a candidatura cassada, né? Se ele sair, a tendência é o Felipe Barros aumentar. E a Cristina Gremel, que é uma pessoa que veio do bolsonarismo, agora está afiliada ao PSD e tem um voto de rede social. Ela é jornalista, ela foi da afiliada da Globo lá, depois foi indo para a extrema-direita, Cristina Gremel. Então, a Cristina Gremel, Felipe Barros, Alexandre Cury, tem 3 aí disputando o voto de direita e mais o Deltan, e a Glaze praticamente sozinha pode ficar com a segunda vaga no Paraná. Tá difícil isso, hein? É. Ela precisaria que o doutor Rosinha desistisse, declarasse o apoio a ela, para ela pegar os votos do doutor Rosinha também, que é do PT. Mas você sabe que, Elô, tem uma teoria que às vezes é bom você ter o segundo voto para senador, porque senão uma parte desses votos do doutor Rosinha, por incrível que pareça, pode acabar votando na Glaze e num segundo. E esse segundo acaba passando na Glaze. Então você oferece... a chapa, né? A chapa são os 2. Você oferece uma chapa com 2, ainda que o doutor Rosinha não tenha grande chance, para tentar travar e impedir que algum outro aqui cresça mais. A estratégia do PT é a Glaze. É difícil, mas tem uma chance da Glaze se eleger senadora pelo Paraná. Por isso aquela sua teoria de que não vai ser o passeio que a extrema-direita previa. E o PT se organizou, no limite do possível, muito bem nos estados, né? Sim. Retirou candidatura no Rio Grande do Sul, centrou na Glaze lá no Paraná, deu apoio para o Requião Filho. Então, tem uma série de estados onde o PT fez arranjos, inclusive no Nordeste, apoiando candidatos do Progressistas. Aliás, uma pergunta que você vai poder responder, que eu não posso por falta de experiência prévia com coberturas políticas aqui no Brasil, mas me parece que é uma das primeiras vezes que o governo do PT se preocupa, assim, muito fundamentalmente com pelo menos o Senado. Eu acho que sim. Não é que não tenha se preocupado nas outras, mas dessa vez foi focado, né? Total. Isso é um ponto. O outro ponto que sempre se disse no Brasil, e os outros partidos de esquerda diziam, o PT é hegemonista. Lembra disso, Wilson? O PT quer sempre a hegemonia, nunca abre mão da cabeça de chapa. Abriu mão no Rio Grande do Sul para Juliana Brizola. Abriu mão no Paraná para o Requião Filho. E teria aberto mão em Minas Gerais se o Rodrigo Pacheco tivesse aceitado ser candidato. Abriu mão em vários estados. Então abriu mão em vários... Rio de Janeiro, Amazonas... Rio de Janeiro também, perfeito. Fez uma chapa possível, Eduardo Paes Benedita, priorizando o Senado. Então, vamos priorizar o Senado no Rio? Benedita. E aí, Benedita com o Eduardo Paes, ela fica muito forte, é muito provável que a Benedita ganhe também para o Senado no Rio de Janeiro. Quem não abriu mão de hegemonia esse ano... Foi o PL. Por incompetência política ou por ganância, foi o PL. Ou por soberba, né? Ou por soberba. O partido do Bolsonaro, exatamente.